né? A tua tela, quanto custa? Ah, isso aqui eu importei lá, não sei. Aí começamos a somar tudo, a gente já estava em 5 mil reais. Aí eu disse, pô, que legal, secretário, 5 mil reais custa meu. Eu disse para ele, não. E o teu talento? Aí disse assim, bom, já que tu não pode te dar o valor, eu vou dizer para ti, tu vale 15 mil reais. Essa tua arte para mim vale 15 mil reais. Então teu projeto vai ser de 20 mil reais. E assim por diante, né? São N casos assim, né? Mas esse é um exemplo clássico, né? De quanto vale tua arte, né? Então... Bom, eu vou retomar aquilo que eu tinha iniciado antes, que é que nós não oferecemos aos jovens a oportunidade de ouvir alguma coisa melhor. E quando eu falo sobre Lajeado, eu sempre digo de que Lajeado precisa ter uma identidade. Lajeado não tem uma identidade. Se tu passar aqui em Lajeado e fechar os olhos, tu não tem nenhuma identidade visual. E eu não sei qual é a identidade de Lajeado, mas nós estamos focalizando a música como um aspecto do assunto de cultura, né? Então vamos ficar na música. Aí eu fico perguntando, tem um local próximo aí de Santa Maria, parece que é São João do Polese, São João do Polese, eles fazem uma oficina anual de um festival de música e levam músicos de toda parte do Brasil. E naquela semana fazem discussões, composições, enfim. Recanto Maestro é o nome? É, São José do Polese, me parece que é uma coisa assim. Bom, e é um sucesso. Veja bem, é uma cidadezinha que tem uma identidade. E quando eu participava inclusive da diretoria da FATES, eu era vice-presidente, eu várias vezes sugeri que a FATES fizesse uma escola de música, porque a música está dentro de cada um de nós. Todos os jovens aqui teriam acesso a isso. Mas como não é um curso que rende para a universidade, ele não despertou interesse. Mas não importa. Às vezes nós temos coisas que não nos rendem diretamente, mas indiretamente rende muito. Então eu acho, senhor secretário Eduardo Gomes, antigamente Eduardo Gomes era um político, um militar que foi candidato a presidente, né? Então, senhor secretário, eu acho que nós temos que fazer, dentro da Secretaria da Cultura, nós temos que levar a oportunidade para os jovens de ouvir coisa melhor. Eu vou dar um exemplo. Na Europa, vai, por exemplo, na Áustria, qualquer cidadezinha do interior tem um dia da semana, em geral é no sábado, onde em cada esquina tem um conjunto tocando. E aquilo fica uma coisa assim folclórica, agradável. Tu vai caminhando de loja em loja, tu para, ouve a música. Eu pergunto, por que não? Estou dando só uma ideia que me ocorre agora. Por que a gente não coloca aqui em Lajeado? Aos sábados de manhã, em 2, 3 esquinas, vamos colocar um conjuntinho tocando alguma coisa. Perfeito. Um toca a música italiana, outro toca a música alemã, outro toca a música brasileira. Posso responder como músico antes disso? Eu já estive, nas vezes que eu estive na Europa, eu presenciei isso, inclusive já toquei na rua e mais ainda já interagi com músicos, já toquei com músicos na rua também. E lá as pessoas têm a cultura de apreciar a música e de largar o seu euro, a moedinha de euro. Aqui no Brasil, eu acho que seria difícil pela questão cultural, né? O que a gente já vem falando, que eu acho que as pessoas não valorizariam. Claro que se tivesse uma parceria com o município, né, um projeto, seria viável. Mas vamos imaginar o seguinte, para nós criarmos um hábito, para nós formatarmos na cabeça apreciar alguma coisa, nós temos que repetir. Quantas vezes tu toca uma música, mesma música que tu compõe, para que ela saia bem? Então, se nós colocássemos aqui, digamos, todos os sábados, umas 2 ou 3 esquinas aí, um conjuntinho tocando, não importa que ninguém para, mas logo, isso aí vai criar uma imagem da cidade. Logo, isso vai sair de Lajeado. E Lajeado teria uma identidade. Isso é uma ideia que me surgiu e que eu estou te transmitindo. Eu acho viável. Qual é o custo disso? O que é que custa pagar 2, 3 horas para um músico? Eu sei o que esses músicos ganham quando eles vêm aqui no espaço cultural. Pelo amor de Deus, nem vou falar o nível disso aí em termos, porque seria ridículo. Mas seria um projeto que daria uma identidade para Lajeado
e quem sabe estaria abrindo um campo de trabalho, quem sabe, e os jovens teriam oportunidade de começar a ouvir alguma coisa. Doutor Wilson, eu fico feliz em ouvir isso e aceito, acho ótimo, e vou dizer que a nossa secretaria tem um projeto Acordando a Cidade, que é um piano em vários lugares da cidade. De manhã, quando todo mundo estiver indo para o trabalho, ele já vai estar tocando em vários pontos da cidade. Vou te dar um outro exemplo que eu acho maravilhoso, que é nosso parque histórico, né, que foi deixado de lado. Hoje a gente está montando ele como um complexo, né, cultural e turístico. A OCLAGE, a orquestra, né, de concertos lajeado, toda quinta-feira tem ensaio aberto, né? Então as pessoas podem sentar, tomar seu chimarrão, curtir música erudita de alto nível, né? A gente tem um projeto já aprovado também em parceria com várias instituições, por exemplo, tanto de música quanto a gente hoje aqui é música, mas tem também nas artes cênicas, o teatro de rua. Então, assim, ó, isso agora a gente no nosso lançamento começou a divulgar isso e muito em breve estará em todos, né, com os horários disso e os também não com horários, que é o caso do Acordando a Cidade aí com piano, outro dia um violino, outro dia, né, e música de alto nível. Então a tua provocação, a tua ideia, ela é acolhida com o maior prazer e fico feliz de poder ouvir de ti, que emendando aqui, David, é uma pessoa que eu prezo muito e fiz questão de lançar um projeto, primeiro projeto dessa gestão aqui nessa casa, né, um novo canto coral, que era o caso do clássico, né, que eles vendiam rifa para tocar, pagavam a gasolina do bolso, cantavam e ainda pagavam a janta. A gente conseguiu tirar eles da condição de pedintes para profissionais do setor e lançamos hoje, que para eles foi um sonho tocar nessa casa, né? Então a gente lançou esse projeto que tem a parceria de inúmeros empresários, né? Hoje eu tenho certeza que nenhum músico nessa cidade ganha o que eles ganham por 45 minutos de apresentação. Então o projeto até foi premiado como Economia da Cultura no Estado, né? Sexta-feira agora passada foi repassado mais um valor considerável. Então fizemos questão de lançar aqui nessa casa, que eles ficaram assim, nossa, não sabíamos que existiam e nunca sonharam em tocar num espaço tão legal, né, de música. Então, por isso que o espaço cultural Wilson Davis tem que estar no roteiro cultural. Tem que estar no roteiro. Com certeza, eu sei que o Eduardo vai olhar isso. E uma questão que vocês falavam, eu imaginei, obviamente nós sabemos que a insistência deve ser minimamente proporcional à resistência das pessoas em relação a muitas coisas. Por quê? Porque justamente aquilo que a gente entende por processos de massificação, ou seja, de muitas e muitas pessoas gostarem disso, tudo aquilo se dá pelo elemento da insistência. Quanto mais você insiste, mais você processa, né, mentalmente e acaba fazendo com que todo mundo faça isto ou aquilo. Nós não queremos que todo mundo faça isso, até porque nós fugiríamos do princípio da liberdade da cultura, que é uma expressão pela consciência, né, e não pelo que o outro disse que era bonito e belo. Dentro desta questão que vocês já citam, então, de possibilidades para Lajeado, eu quero aqui falar criticamente. Algumas coisas me surpreendem. Nosso telespectador já me conhece de outros carnavais e sabe que eu sou um porto-alegrense. Quando cheguei em Lajeado, me surpreendeu muito na época o fato de não ter um teatro. Bom, gente, quando as pessoas dizem, não tem teatro, né? Talvez agora teremos lá na Univates e tal. E aí fiquei apavorado porque nós víamos o poder público não envolvido naquilo que é essencial. Precisamos de um teatro, precisávamos de espaços onde fossem espaços qualificados. Temos um espaço aqui para 100 pessoas, que pode chegar a quantas pessoas aqui, doutor Wilson? 120, 150 pessoas. Que é um espaço privilegiado e que muita gente às vezes não vem, né, acaba não conhecendo. Por quê? Porque precisa de todo o envolvimento da própria realidade do município, dos poderes constituídos. Mas esta questão de não termos lugares próprios, como era o caso de um teatro, me chama a atenção porque nós acabamos por valorizar muitas outras coisas que talvez não tenham valor. E que, se forem mensurados pelo que o dinheiro pode comprar, até pode ser que se dê lá um valor, Eduardo.
Mas se nós formos olhar pela questão da dignidade humana, da inviolabilidade da vida, das relações, daquilo que produz, não tem nada. Me chamava a atenção, eu vinha de Porto Alegre, vinha pensando, Lucas, tu falaste em rádios. Eu vinha pensando, bom, eu posso citar aqui, e faço sem medo. Nós temos 2 rádios que eu, David, posso ouvir, que é a Light FM e a Rádio Univates. São as únicas 2 que eu paro para ouvir. Caso contrário, não dá para aguentar, né? E talvez as pessoas me chamem de intolerante quanto a isso, né? Como um certo dia deles eu achei muito engraçado. Uma pessoa até benquista da sociedade, com muito conhecimento, ele chegou, ele estava ouvindo uma música ruim, ele disse, tu gosta disso? Eu disse, não. Ele disse, não, tu tens que ser mais eclético. Eu olhei para ele e disse, nessas horas eu prefiro ser médico. Sabem que este tipo de valorização na nossa cidade, na região, que são insistências de... Tu vais nas casas noturnas aqui, Eduardo, os lugares, os bares que tocam, você vê o que está acontecendo, o que está tocando, e isso está cada vez mais, e é apavorante, porque a linguagem, sabe, a gente falava de amor, falava do resto eu já sei, hoje tu vês aí, se eu te pego, faço isso, faço aquilo, lobo mal que quer fazer, são atos antropofágicos, é dor, é cotovelo, é algo que não desenvolve a sociedade. Isso é uma realidade. Se não desenvolve, ela se torna acumulativa da forma negativa. Estas músicas estão ensinando pessoas a serem de jeitos que aquilo que nós temos por mais ético, aquilo que é uma grande vanguarda da sociedade, são as coisas mais elevadas, não estão presentes. Ou seja, ou nós ensinamos de um jeito ou ensinamos do outro. Vocês acham que esta nossa sociedade, ela tem solução, Davis, de fato? Bom, muitas vezes eu penso, aqui no Brasil, o que seria bom se nós tivéssemos, digamos, porque não adianta, o presidente da República, ele tem que ser um modelo, porque desse modelo emana toda uma pirâmide, toda uma hierarquia. Então, eu acho assim, o Brasil, para chegar a um nível de um país desenvolvido, ele tem que passar por uma reciclagem. E eu acho que nós temos assim que começar uma cruzada de reerguimento educacional básico, postura básica das pessoas na convivência. Quando é que tu vê uma pessoa pedir licença para passar? Quando é que tu vê um motorista parar o carro e deixar um outro passar? O que falta no brasileiro são coisas assim básicas de comportamento educacional. E pouco a pouco, então, começar a dar alternativas para que outras coisas sejam incorporadas no nosso dia a dia. A cultura é uma delas. Eu citei aquelas 3 coisas. Nós comemos, dormimos e reproduzimos. E temos os ornamentos da vida. E volto a dizer, os jovens de hoje não têm oportunidade de tomar conhecimento com as coisas lindas da vida, as coisas belas da vida, porque é só feito uma alternativa para eles. O lazer hoje é droga, bebida e sexo, e nada mais. Até o esporte é uma coisa que está caindo muito, né? Então, são interesses comerciais. Tu falasse na questão de rádio, né? Sintoniza a Antena 1. A impressão que eu tenho, às vezes, quando cai, porque tu não tem alternativa no rádio para ouvir música boa. Então, às vezes, quando cai na Antena 1, uma das poucas alternativas, quando a Germânia sai fora do perímetro que se capta bem o som, vai para a Antena 1, a impressão que eu tenho que é sempre o mesmo disco que está tocando. Até eu digo assim para os meus familiares, vou mandar uns CDs lá de presente para eles, para mudar um pouquinho, porque é sempre o mesmo estilo, a mesma música. Essa música enlatada, que não tem arte, que não tem harmonia, que não tem nada. Então, o jovem não tem chance de ouvir o que é belo. E nesse ponto eu conclamo os pais, mesmo que os pais não tenham também essa cultura musical, nós estamos falando de música, que eles se lembrem de que o nosso cérebro, ele formata esse aprendizado, tocar um instrumento e distinguir as coisas boas até os 8 anos.
Depois fica um pouco difícil. Se até os 8 anos tu só toca música sertaneja, o resto da vida só vai entrar, só vai sintonizar com o cérebro dele a música sertaneja. Vai deixar de ouvir uma cantata de Bach, vai deixar de ouvir uma composição do Tom Jobim. Tu cantasse o Tom Jobim,